pessoa que estava de passagem aqui pelo Brasil, que foi o coordenador do curso da residência aqui o ano passado e começou a implementar aí, ele, a própria Josane dentro da secretaria, o NUV começaram a implementar o programa de residência ano passado, que foram os desbravadores ali para começar com o programa, e a gente convidou ele para dar uma aula. Então o Armando Norman, ele é médico de família, ele é graduado lá pela Universidade Federal do Paraná, fez a residência dele, na época ainda era geral e comunitária, na PUC do Paraná. Foi meu preceptor, do Zé Carlos, do Paulo Poli, quem conheceu lá no congresso, e foi preceptor de uma geração ali que já está envelhecendo, e auxiliou bastante a gente aqui na coordenação do programa, e daí ele foi fazer mestrado em Durham. Aí no intervalo do mestrado ele veio ajudar a gente aqui a construir o programa de residência, e agora ele voltou porque ele foi aprovado no programa de doutorado lá de Durham, lá na Inglaterra. E a gente aproveitou e convidou ele. Então hoje, essa semana, a aula vai ser aqui, hoje ele vai falar sobre risco de prevenção, e na semana que vem a aula vai ser novamente aqui, só semana que vem, que é a partir das 4 horas, hoje é a partir das 4h30, porque a sala estava sendo utilizada. Semana que vem que vai ser a partir das 4 horas, daí com outro tema que depois a gente dispara lá para vocês novamente. Mas já está no programa que foi enviado para todo mundo lá. Relembrando vocês também, foi enviado o programa com todas as aulas até fevereiro, com os temas, tudo. Não recebeu? Não. Ninguém recebeu. Eu recebi. Algumas pessoas receberam. Semana passada. Tem que ver então, eu dei semana passada, tem que ver, tinha disparado para todo mundo, tem que ver quem está faltando e-mail. Com as datas dos seminários, ainda não tem os temas do seminário, mas tem as datas dos seminários. Vou encaminhar depois então para todo mundo, mas para muita gente. Quantos não receberam? Caramba. Vou ter que ver. Tá bom. Eu vou dar uma olhada. Então tá, vamos então dar início aí com o Armando. Ele vai comunicar com vocês a dinâmica de perguntas, não sei como é que vai conduzir aí. Tá, ok? Mas agradecer já a presença dele desde já, então, contribuição. Boa tarde. Tem um pouco abstrato, teórico, risco, prevenção. Então acho que vou tentar falar um pouquinho para vocês. Eu traduzi o livro do Rose, então muito da influência do trabalho do livro. E aí a gente vai começar com o Rose, para a gente tentar falar um pouco de prevenção, medicina preventiva que ele trabalhou. E na sequência eu vou chegar a alguns dos artigos que eu mandei. Alguém leu o artigo que o André mandou? Conseguiram dar uma passada de olho? Teve um que eu traduzi para o português para facilitar, mas tinham dois que eram em inglês, um do Rose e outro criticando o pensamento do Rose, para tirar um pouco do viés. É uma aula expositiva, a gente tem tradição de não fazer aula expositiva no programa, mas aqui vai ser uma aula expositiva, o grupo é grande, dividir, ele falou que era uma turma quase de 50, então fica difícil fazer uma dinâmica com um grupo tão grande. Vou tentar ser o menos chato possível, vou tentar passar, se eu fracassar na passagem, o André vai me ajudar. Estou atrapalhando o slide? Ficou esquisito aqui, né? Vai melhor você passando, senão eu vou ficar na frente. Então, a Sociedade Brasileira traduziu esse livro, quer dizer, eu traduzi o livro, a gente publicou pela Sociedade, e o pensamento de Rose é um pensamento que influenciou muito a medicina, apesar que as pessoas não conhecerem durante a graduação esse pensador epidemiologista. E ele basicamente trabalha três coisas que eu acho importantes do livro. Um é a noção de um contínuo de risco e severidade, que mudou um pouco a lógica de pensar em medicina. Muito do que se faz hoje é graças ao trabalho desse grupo em Londres. E ele
marcou bem 2 tipos de intervenções preventivas, que é uma estratégia de alto risco e uma estratégia populacional, certo? Então eu vou trabalhar um pouco essas 3 temáticas do livro e depois vou avançar para o discípulo do Rose. É próximo, André. Então, primeira essa noção de contínuo de risco e severidade, certo? Isso aqui é a cor é marrom. Onde é que começa o marrom? Aqui. Aqui assim. Aqui marrom. Quem discorda? Acha que o marrom é aqui ou é aqui? Depende da tonalidade de marrom que você tem. Depende da tonalidade de marrom. Então, o que basicamente o Rose discute é que o fenômeno de doença deixou de ser quali para ser quanti. Então não é perguntar assim se a pessoa tem Alzheimer, mas é quanto de Alzheimer ou demência a pessoa tem. Certo? Isso é o primeiro, isso dá um salto muito grande, porque nós saímos do ponto da espécie, da classificação, para o campo da matemática. Certo? Isso é muito importante do ponto de vista do pensamento. E então, essa mudança é importante. Eu vou dar 3 exemplos. Hepatite. A maioria das hepatites que a gente vê clinicamente está aqui. 10, 15%. Tem uma grama que é meio sintomática, mas a gente não consegue caracterizar, a não ser que a gente dose e faça laboratório. E tem uma grande massa que fica por aqui, assim, que a gente não consegue detectar, que passa despercebido. Mas a gente só diz que hepatite é aqui, porque aqui nossos olhos conseguem detectar clinicamente uma hepatite. Mesma coisa o AVC. Nós temos pessoas que têm micro AVC que a gente não percebe, são assintomáticos. Nós temos pessoas que têm o AIT, né, que vai, e nós temos comprometimento leve, com dano mínimo do sistema nervoso central, e eu tenho até o fulminante com morte. Então, dizer onde começa uma patologia está cada vez mais difícil. Isso é muito importante para a gente entender um pouco de prevenção. Neoplasia é a mesma coisa. Nós temos as metas, as displasia, grau 1, grau 2, grau 3, mas isso é nosso olhar, nós estamos classificando isso. Então, o que o Rose diz é que não basta hoje você dizer se é uma doença. E nós fizemos uma confusão. Nós criamos as entidades, as caixinhas das doenças, e na verdade um substitutivo para tomada de decisão. Então, o que o Rose fala é que não existe doença, mas existe tomada de decisão, de intervir ou não intervir. Então, hoje nós estamos pensando assim, quando que eu intervenho nesse contínuo de severidade? Quando que eu intervenho na questão do risco? Isso é importante. E como é que eu meço isso daqui? Porque cada vez mais nós estamos discutindo práticas que antigamente eram ditas como verdades, e nós estamos questionando elas, revisitando elas, porque nós estamos olhando para isso sobre um outro espectro. Isso abre a contrapartida. Por exemplo, próximo slide. Além desse contínuo, agora é azul, começa daqui e vai para o lado de cá, então a gente fica tudo viciado com um lado só, então para o lado de cá também. Então azul bem escuro. Então nós temos sem risco, sem nem marcador de risco, com marcador de risco, sem sintomas, mas já há algum sinal de doença, mas a pessoa é sintomática, certo? Quando está com uma neoplasia num grau mínimo lá no colo do útero, não sente nada. Aqui passa a ter sintomas, mas não relata, retada, vim trazer por algum motivo, ou a gente não percebe também, porque ela traz, a gente não consegue identificar, e uma fase clínica, certo? Que é sintomática, ou que nós decidimos e chegamos ao diagnóstico. Então, isso daqui, mas a gente tem que pensar que em todas essas fases existe a possibilidade de regressão. Isso é uma coisa muito importante. A gente sempre pensa num contínuo de mão única, ou seja, sempre tendência a agravar, sempre tendência a piorar. Mas por motivos a pessoa
imunológicos, etc., ou ela estabiliza ou ela regride, não necessariamente vai. Nem todas as diabetes são iguais, nem todas as insuficiências cardíacas são iguais, nem toda doença é igual. Isso são conceitos que a gente traz da universidade. Esse diagrama e esse conceito de Quant abriu um potencial muito grande para a medicalização. Porque cada vez mais nós estamos intervindo sobre o assintomático. A população está vivendo melhor, estão morrendo menos e estão ficando saudável. E nós estamos procurando intervir sobre o saudável ou sobre marcadores de risco na esperança de que no futuro essa pessoa vai colher os benefícios de uma intervenção precoce. Isso que é prevenção, centrada na doença. Certo? Prevenção é diferente de promoção. Nós estamos falando de prevenção, prevenção é centrada sempre na doença. Ou em algum agravo futuro. Então, esse conceito eu acho que é importante que o Rose traz. E isso muda o pensamento. Nós tínhamos um pensamento que era naturalista realista, ou seja, eu dava uma intervenção e acreditava que aquilo mudava, etc., intervir, por um pensamento que é probabilístico e empiricista, baseado nos ensaios clínicos, randomizados, duplos cegos, etc., que vai me dar autoridade para dizer que eu já posso intervir aqui. Certo? Isso é extremamente quântico, isso é extremamente abstrato, e eu vou chegar lá no miúdo, com um artigo lá na frente para discutir isso daí. Certo? Então, acompanhando, estou falando coisa com coisa, próximo. Bom, o Rose coloca então na estratégia preventiva a estratégia de alto risco e populacional. Esse é um estudo feito pelo grupo deles, em que ele mostra o seguinte: isso é uma curva gaussiana, né? Curva de Bell. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma faixa de colesterol, aqui tem milimol, que é considerado alta, ou seja, que eu deveria intervir, certo? Essa é a distribuição. Esses quadrados, essas barras, é a prevalência, a quantidade de pessoas com esses níveis de colesterol. À medida que a maioria da população tem um colesterol por aqui, poucas pessoas vão ter esse nível de colesterol, 7, 8, você entendendo? E em cima é a taxa de mortalidade atribuída ao colesterol, certo? Ou aqui associada ao colesterol, mortalidade cardiovascular. Então se eu somar aqui, ó, 13 com 8, 21, 21 com 10, 30. Eu tenho aqui 30% atribuído a um colesterol de pessoas de alto risco, onde eu devo intervir. Geralmente a gente faz isso, a gente classifica as pessoas de risco, de alto risco, e entra com uma medida farmacológica, enfim, qualquer medida. Agora, nas pessoas de baixo risco, ou risco moderado, vamos ver quantos morreram devido ao colesterol ou doença cardiovascular. 19, 22, 17, 8 e 14. Se você somar isso daqui, vai dar diferença disso aqui, 70 aqui. Certo? Então eu tenho muito mais mortalidade atribuída às pessoas de baixo e moderado risco do que às pessoas de alto risco. E a gente fica concentrado aqui, certo? Próximo slide. Então, aprendizado dessa discussão é um grande número de pessoas sujeitas a um pequeno risco gera mais casos de doença do que um pequeno número de pessoas sujeitas a um grande risco. É óbvio, né? Mas a gente não vê isso, certo? Então nós estamos lá selecionando pessoas, classificando pessoas de alto risco para tratar, mas o impacto do ponto de vista de saúde pública é pequeno, certo? É pequeno. Quem leu o artigo que eu traduzi, eu dei o exemplo do Down, certo? As mulheres acima de 40 anos têm maior chance de Down. Mas quantas mulheres engravidam aos 40 anos? Pouco. A maioria das mulheres engravidam os 20, 17, 18, né, 30, é ali que produz mais. Ou seja, eu tenho poucos casos, mas eu tenho mais de mulher. Então eu vou produzir mais casos de Down nas faixas etárias de menor risco. Certo? Então a estratégia de alto risco, apesar de ter algumas vantagens, apropriada ao indivíduo,
o sujeito é mais facilmente motivado, eu tenho um grande risco de morrer, então eu vou fazer as medidas que o doutor está me dizendo para fazer. Os profissionais também se sentem motivados, faz nexo causal, opa, tem um problema lá, uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, anticolesterol, antihipertensivo, eu vou atuar bem nesse pessoal. É custo efetivo, ou seja, eu seleciono uma faixa pequena, atuo ali, e a relação risco-benefício é favorável. Ou seja, ele está tão danificado que se eu intervir, meu risco de causar danos é menor. Então ele ajuda do ponto de vista da relação risco-benefício. Desvantagens: dificuldade e custo do rastreamento. Eu tenho que implementar um programa, tenho que ter profissionais na ponta, motivar a população, fazer captação, tem pessoas que não aderem, então é mais difícil do ponto de vista do custo. É paliativo e temporário. Eu tenho que estar todo dia lá fazendo esse trabalho. Se eu parar, se o programa para, o problema continua. Eu não fui na causa do problema. Eu estou apenas tentando resolver superficialmente. E potencial individual e populacional. Ou seja, eu tenho pouca capacidade de predizer aquele indivíduo que eu estou tratando que ele vai ser beneficiado, e eu deixo na população descoberto, ou seja, aqueles 70% que vão ter casos. Pô, doutor, o senhor disse que eu estava bem e ele infartou. Pô, doutor, você não me deu a simvastatina e ela teve aquele... Por quê? Mas você estava bem, entendeu? E eu vou ter mais casos na população que eu digo vai para casa, fica tranquila, que não vai acontecer nada. É nela que vai acontecer mais casos. Não no outro, porque o outro é raro. Entendendo? E isso gera contradição na prática. Você veio aqui, você fez os cortes Framingham, disse que estava tudo bem, e aí teve o derrame, ou teve o infarto. Como é que você me diz isso daí? Entendendo? Porque é lá que vai acontecer. A maior caso do caso vai acontecer nas pessoas saudáveis. E comportamento inapropriado. Ou seja, todo mundo bebe, fuma, e eu vou dizer para aquele de alto risco, querido, não fuma, não beba, faça exercício, e volta no trabalho, termina de bater o horário, vamos ali tomar gelada, vamos não sei o que, vamos fumar. Aí, como é que eu vou me comportar nesse ambiente? Que é todo oposto. Então a estratégia de alto risco, apesar de racionalmente, coloca em xeque por alguns potenciais. Certo? Próximo. Então ele veio com essa ideia de pensar a população. Certo? Que medidas de amplitude populacional seriam melhores. E ele compara então várias populações, Yanomamis no Brasil, a japoneses, finlandeses, etc. Então eu estou pegando, o artigo menciona esse estudo, mas não mostra. Então eu estou trazendo o que está no livro. Bom, então aqui eu tenho a distribuição gaussiana do níveis de colesterol do leste finlandês e do japonês, do sul do Japão. Então ele falou assim, de vez de a gente concentrar nos indivíduos, próximo, a ideia o que é? Era poder deslocar coletivamente essas intervenções, a curva como um todo. E se eu deslocar um pouquinho, 5% que eu desloque a curva como um todo, eu tenho impacto de 25% na mortalidade. Para várias coisas, obesidade, alta, ele descreve várias intervenções no livro. Então a ideia das medidas populacionais é que eu coloco na população toda a estratégia. Exemplo, fluoretação, certo? Eu não tenho que me preocupar, está na água, então todo mundo é beneficiado, está entendendo? Essa é a ideia. Se eu pudesse fazer de algum modo uma estratégia que dissemine na população algo, ela vai naturalmente se comportar de forma mais efetiva. Exemplo, tabaco. Campanha tabagista, não tá, a redução foi porque a comunidade, o coletivo mudou. A postura, se cada um hoje dizer assim, eu vou parar de fumar, vai receber um elogio. Porque socialmente existe uma grande campanha desde inibição financeira, está caro,
pelo menos lá na Inglaterra, é 8 pounds uma carteira com 10. Então eles começam os ambientes ficam proibitivos, você não pode fumar mais dentro, no ônibus, então começa a ficar impossível. Então a comunidade como um todo cria um bloqueio ou um desestímulo a um comportamento que a gente entende como negativo. E esse impacto é muito maior. Outro exemplo, cinto de segurança. Certo? Medida populacional, todo mundo que usa carro tem, é multa, é lei, não sei o que. Então, ou as fábricas têm que colocar. Então são medidas populacionais cujo impacto a gente não sente, certo? Mas que tem um efeito muito maior em termos de mortalidade. Puxando o saco do temporão, a lei anti-álcool. Carro e direção, não pode, mas até pouco no Brasil, tranquilo. E vai ficando pesado, vai ficando mais difícil a lei seca. Por quê? Porque o impacto é muito maior numa faixa produtiva da população, que é o jovem. Então as medidas e estratégias populacionais, elas têm muito mais impacto do que as medidas de alto risco. Certo? Tem vantagens e desvantagens também. Vamos ver. Próximo. Então, qual que é a vantagem? Ele é radical, porque eu tiro, ou eu reduzo muito a exposição àquele problema. Tem grande potencial para a população como um todo. E comportamento apropriado, que eu não tenho que mudar. O ambiente mudou, então facilita a minha mudança. Isso é muito interessante. Desvantagem, pequeno benefício individualmente. Certo? Apesar de eu usar o cinto todo dia, a chance de você ter um desfecho é muito pequena, porque é saudável. Então, esse individualmente não se motiva. E os profissionais também não veem sentido em praticar aquela atividade, porque não tem grande impacto na pessoa. E a relação custo-benefício é desfavorável. Isso é muito importante. Porque o que está acontecendo? Cada vez mais, do ponto de vista, a estratégia populacional está sendo deixada de lado, porque tem que mexer em alguns temas que a gente vai avançar daqui a pouco. Mas, do ponto de vista da farmacologia, está sendo muito interessante. Eles pegaram a ideia do Rose e estão, de vez de trabalhar no nível populacional, eles estão tentando individualmente colocar todo mundo em medicamento. Que aí eu tento fazer a lógica populacional individualmente. É mais caro, é mais custoso e depende de um grande número de profissionais na ponta oferecendo a intervenção. Exemplo é simvastatina, mas a gente vai chegar lá. Próximo. Então, qual que é o paradoxo da prevenção? A medida preventiva que traz maior benefício à população oferece pouco benefício a cada indivíduo participante. Certo? Como é baixo risco, ele não consegue perceber o benefício e a raridade do evento também de acontecer. A gente vai chegando mais no concreto para definir isso daí. Vamos avançar um pouco. Então, qual que seria o recomendado? É que os médicos e a atenção ficassem com alto risco e que as políticas de saúde pública lidassem com a estratégia populacional, certo? E aí o pessoal fala assim, mas doutor, a gente não veio fazer medicina de família para fazer promoção e prevenção? Falei que eles nem fazer prevenção e prevenção, nós somos inefetivos. Aonde que a gente é efetivo? No cuidado das pessoas que sentem, das pessoas que sofrem. Lá mora o nosso métier, lá está lá onde a gente brilha. E eu vou dizer, tem um exemplo muito típico que o coordenador da minha residência, João Bosco, falava, que é engraçado. Vocês se lembram do Tafarel, da Copa 94? O Tafarel saiu num grupo, foi numa loja de esportes comprar, eles saem em banda, vão gastar, né? Colocou, sei lá, $20 mil na pochetezinha dele e foi lá gastar. O jogador ganha bem, né, tal, foi lá com uma grana. Chegou lá, na hora de pagar, fez lá aquele containerzinho. Eu vou pagar. Cadê minha carteira? Esqueceu no carro, no táxi. Liga pra cá, desespero, todo mundo corre atrás, Tafarel, não sei o que, liga. Dali uma meia hora chega o taxista. Devolve a carteira, o cara confere, pô, todo o dinheiro aqui. Chega lá, $1.000. Cara, porra. Beleza, saiu tranquilo. Mesma situação. O Tafarel está saindo do táxi. O motorista fala assim, ei, está esquecendo a carteira. Ah, muito obrigado. Você foi tão antecipado. Ele não percebeu, quando a prevenção chega muito precoce, não faz sentido.
Precisa daquele teatro, tem que estar lá, UTI, não sei o que lá que o médico brilha. Se você colocar na prevenção, vai receber muito obrigado. E é verdade, você se esforça, tal, na ponta, e não entende por quê. Porque não tem nexo causal. Pare de fumar, querida. Meu avô fumou até os 100 anos. O Niemeyer fumou até os 105. Você vai dizer assim, pare de fumar. Tá entendendo? Pare de comer aquela carninha gordurosa, aquele negocinho. No domingo, churrasco, TV, futebol, Mengão, você tá brincando. Não tem conversa. Então o que acontece? A prevenção não faz nexo causal. Certo? E dependendo da faixa etária que a gente for trabalhar, adolescente, jovem, o tempo é outro, o futuro é outro. Quem é preocupado com o futuro, certo? E dependendo das condições que mora, o futuro é muito mais restrito. Entendeu? Então, tudo isso entra no bojo da discussão. Certo? Então, nós temos que brilhar em outro lugar. Nós vamos discutir isso com o pessoal da saúde pública e coletiva na boa. Próximo. Tá, Jeffrey Rose montou muito dessa sua teoria, etc., baseado num estudo chamado Whitehall número 1, na década de 60. Esse estudo foi lançado para ser o Framingham britânico, certo? Eles faziam um follow-up, porque os servidores públicos britânicos são mais baratos, eles aderem fácil, etc. Então, eles quiseram medir os efeitos da mortalidade cardiovascular nos funcionários públicos do alto escalão lá do Whitehall, que seria a Casa Branca deles, o núcleo administrativo da Inglaterra, certo? Então, mas o que eles acharam? Isso é muito importante, isso é mais uma lição que a gente vai aprender. Que 1/3 da mortalidade cardiovascular era exemplificada pelos fatores normais, colesterol, cigarro, pressão arterial e outros fatores. 2/3 não sabiam por quê. Ou seja, além dessa bomba que eu falei do alto risco, o nosso impacto é sobre 1/3. Esse unexplained, a gente não sabe por que as pessoas morriam de doença do coração, gente. Cigarro, pressão, o que mais a gente trata, colesterol, e 2/3 morrem por outros fatores, certo? O que ele notou aqui? Others, clerical, professional, executive e administrativo. Existe que ele chamou de gradiente social de mortalidade ou de saúde, certo? Dependendo de você estar na escala ou na escada social, seu risco de mortalidade é maior. Ou seja, se você é do baixo escalão, você morre mais. Se você é top senior, executivo, você morre menos, do coração. E achava que era o contrário, que as pessoas que estão no top eram mais estressados, executivos, não sei o quê. Isso foi uma bomba quando eles mostraram na época, isso na década de 70. Porque eles acompanharam quase 10 anos, começaram na década de 60, na década de 70 soltaram isso aqui. E ficou esse vazio aqui. Por que essas pessoas morrem mais? E você vê que o top não está influenciado por esses fatores. O top administrativo é mais do colesterol, essas coisas. Ou outros que eles não conseguiram definir. Mas que a grande maioria não sabe. E o risco é quase o dobro. É 3,6 em relação ao topo daqui. Se você tirar daqui é 3,6. Ou seja, é 3 vezes mais chance de morrer de coração se você é baixo escalão. Está entendendo? Próximo. Aí esse cara, que é o discípulo dele, que é o Marmot, vamos apresentar para vocês o livro dele, resolveu estudar isso daí. Na década de 80, então, ele lança o Whitehall 2 para fazer essa pergunta: por que as pessoas morrem dessa causa inexplicada? Certo? Então, o mesmo departamento do Whitehall, homens e mulheres, o primeiro foi só homens, 35 a 55 porta de entrada de idade, 10 mil inscritos, 2/3 homens, porque tem menos acesso às mulheres, né? Então a gente sabe que tem
um viés, e as mesmas funções. Está entendendo? Próximo. O estudo foi dividido em categoria salarial. Então, um ganha de 7 mil pounds e o máximo ganha de 87. Você tem ano. Isso aqui é ano, certo? Então, existe um gradiente salarial aí, próximo. E aqui está o sexo, etc. Então, começou em 85, com cortes a cada 5 anos, em que as pessoas eram medidas, chamados, questionários, rastreadas, etc. 20 anos eles publicaram os resultados. Próximo. Aqui são os parâmetros medidos. Então vão desde fatores demográficos, socioeconômicos, educação, composição doméstica, salário, os bens, enfim, situação de privação, sim, característica do trabalho, né, psicológica do trabalho, enfim, e marcadores mais biológicos e os outcomes, os objetivos seriam atestado, ausência do trabalho, infarto coronariano ou cirurgia, derrame, depressão, também cardiovascular disease e chronic heart disease, mortalidade e outras causas de mortalidade e mortalidade. Enfim, eles fizeram toda uma análise para ver o que era que pesava nessa história, que não era só marcadores biomédicos, mas eles tinham uma característica. Eles tentaram cruzar esses aspectos macro com aspecto micro também, de biofisiologia. Próximo. Aqui é marcadores físicos. Então exame físico, peso, neuroendócrino, e cada fase do estudo foi adicionando mais coisas. Então você tem marcador eletrocardiográfico, de sobrecarga de ventrículo, a ultrassom e depois a ressonância, enfim, essas coisas muito avançadas. Enfim, colesterol, todos esses marcadores bacaninhas aqui. O que mais? Eu acho que tá bom. Mas enfim, tem esse ThinView também, para dizer que não é só si ou relacional, enfim. Próximo. Os principais resultados foi possível confirmar a relação inversa entre posição socioeconômica, doença arterial coronariana, diabetes e síndrome metabólica. Ou seja, a pessoa que está no topo da social morre menos, adoece mais e vive mais. Adoece mais, menos e vive mais. E fortaleceu evidências adicionais de processos específicos, fisiológicos, comportamentais e psicológicos, incluindo mecanismos neuroendócrinos, inflamatórios, homeostáticos, que contribuíram para a inequidade em saúde. Ou seja, deixou de ser um aspecto só psi ou comportamental, ele cruzou com o laboratório, dosou cortisol na urina, enfim, fez toda aquela parafernália necessária para documentar. Próximo. E Michael Marmot então produz um dos livros que é Status Syndrome. Então, o baixo controle sobre o processo de trabalho é um preditor independente do arterial coronariano. Certo? Ou seja, as pessoas que estão no topo da escala social, ou que estão no topo do business, eles têm mais controle sobre o tempo. Eles entram a hora que quer, saem a hora que quer, manejam a carga de trabalho com muito mais independência do que as pessoas que estão sujeitas ao processo de bater ponto, controle, etc. E outra coisa, sentido também. As pessoas que estão lá têm um propósito. As pessoas que têm propósito, engajamento social, elas vivem melhor também. Então, 3 fatores principais para o gradiente social de saúde: senso subjetivo de controle sobre suas circunstâncias de vida, laboral e familiar, o grau de coesão social e rede de suporte, amigos, família e colegas de trabalho. Segundo, quanto maior a coesão social, melhor o desfecho em saúde, tanto para ricos como para pobres. Na sociedade menos desiguais, o senso de pertencer, coesão social, de segurança são maiores e por isso os efeitos benéficos sobre a saúde
ocorrem também para os mais ciscos nas camadas sociais. Então a gente tem, esses estudos estão começando a discutir um outro paradigma que a gente tem: mente, corpo, indivíduo, coletivo. Então a outra assim, eu posso ficar no meu mundo que não vai acontecer nada comigo, porque eu me protejo, eu tenho minha segurança, eu tenho não sei o que, e eu vou conseguir garantir o meu, certo? Próximo. E esse é um outro livro, que chama-se Spirit Level, que também está na mesma linha, certo? Pelo Richard Wilkinson e pela Kate Pickett. A Kate Pickett está ainda em York University, e eles publicaram um compêndio massivo para mostrar que Spirit Level não é nada de espiritual. É o nome em inglês de nível de carpinteiro, aquele que tem a bolinha, que você faz assim, você vê o nível, que o americano chama de Carpenter Level. Então esse é o nome Spirit Level. Ficou esquisito, mas é assim. E ele diz que por que a equidade é bom para todos. Próximo. Então o nosso pensamento geralmente é isso: os ricos e pobres, certo? Mas na verdade o efeito desse gap, desse ato, nos afeta, porque nós criamos uma sociedade em que o senso de coesão, o senso de pertencer, o senso de engajamento é menor, e aí a gente acaba adoecendo também como consequência, certo? Nós temos geralmente isso: pobre, ricos que não tem, e eu estou na paz. E, na verdade, isso acaba influenciando a gente também. Próximo. Outra coisa que o Marmot e o Pickett e o Wilson trouxeram para a gente é que a gente tenta pensar em pobreza em terceiro mundo, ou em desenvolvimento. E eles estão trazendo que existe pobreza relativa e absoluta. E aí, esse livro praticamente vai comparar países do OCDE, que é dos países desenvolvidos, europeus, Estados Unidos, Japão também, é o único país asiático incluído na amostra, e também os estados americanos. Então, o que o Wilson e a Kate fazem? Eles comparam, de acordo com o estado americano, os mais iguais e os mais desiguais. E bate com o mesmo perfil quando você compara países como um todo, que são mais que distribuem mais a rede e conseguem fazer uma sociedade mais justa, com países que são menos iguais. E se eu pegar essa linha aqui, a Piccadilly, e aí você vê que à medida que eu vou para a periferia, cai a expectativa de vida num país que tem serviços, ninguém carece de assistência médica, todo mundo tem acesso, etc. Então, o estudo do Marmot, ele pôs em xeque essa questão de que se o país oferece as coisas, só basta. Não basta isso, está entendendo? A gente precisa repensar a prevenção, e a prevenção ela tem que dar, tem que além do bio, ela tem que fazer sentido, ela tem que ter uma relação. Então, os países que têm maior índice de distribuição e são mais social, têm potenciais melhores. Então, aqui eu tenho 71 de expectativa de vida, e aqui eu tenho 77 no mesmo país. Está entendendo? Então, oi? Na mesma cidade. Basta você ir para a periferia. Certo? Próximo. Esse daqui é um gráfico mais chocante também, que eu gosto muito desse gráfico. Então aqui eu tenho, é do mesmo livro, aqui eu tenho as mulheres e aqui eu tenho os homens. Certo? É a comparação entre Inglaterra e País de Gales e Chicago. Certo? Aqui eu tenho homicídio e a idade do que causa homicídio, né? A idade mais agressiva começa na adolescência e vai declinando, a gente vai perdendo a testosterona da vida, tal, vai ficando mais tranquilo, vai ficando vovô, ficando bonachão e tal, e deixa de ser, já não bate tanto na criança, tá, fica legalzinho aqui, ó. Então, esse bio ninguém está negando. É igual na Inglaterra e é igual no País de Gales.
igual, a mesma curva, muito parecido, certo? O que está se questionando? Está se questionando isso, que na Inglaterra a taxa é de 30 para 1 milhão, em Chicago é de 900 para 1 milhão. 900, gente, para 1 milhão no pico aqui, ó, 20 a 24 anos. 900 para 1 milhão, 30 para 1 milhão, é muita diferença. É muita diferença. Não estamos negando o biológico está aqui, mas não é o determinante. Está entendendo? Não é o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença são políticas sociais maior do que a minha intervenção no bio. Está entendendo? Que é o que eu estou falando. Nós não somos bons em prevenção e promoção. Saúde não tem essa função. E eu vou mostrar por quê. Próximo. Vamos chegar aqui, ó. Vamos comparar agora países desenvolvidos. Só gente rica. Se bem que a Cris já não está tão rica alguns ali. Né? Bem, aqui, ó. Ele está comparando Japão e Suíça. Um não tem nada a ver com o outro. Chalk and cheese. Água e vinho. É um termo que eles usam. Suécia e Japão. Eu falei Suíça, né? Suécia e Japão. Certo? Então, muito diferente. Muito diferente. Socialista total. Capitalista total. Certo? Então, não é questão de ser comunista, de direita e de esquerda. Não estamos trabalhando com essa lógica, gente. Estamos trabalhando com lógica epidemiológica, ciência, etc. Então, Suécia e Japão, nada a ver. Tem melhor distribuição de riqueza, menos desigualdade, etc. Tudo. Fewer social problems aqui. Menos. Mais problemas sociais. O que são problemas sociais? Gravidez na adolescência, número de pessoas presas, número de viciados, mortalidade infantil. Você fala o que você quiser, menos. E não tem nada a ver um com o outro. Você vai comparar o Japão com a Suécia, que não tem nada a ver com o outro. É outra cultura. Ah, mas é questão cultural. É questão cultural, claro que é. Mas não é só cultural. Certo? Então nós temos isso daqui. Ah, então vamos comparar a gente que a gente conhece. Lourdes, Bispo. Lourdes, Bispo. Mesma matriz, latinos, né? Tudo bem que o português é um pouco diferente, os espanhóis e tal, mas enfim. Somos muito parecidos. Espanha tem muito mais diversidade cultural, porque tem muito mais imigrantes, tem uma etnia muito mais étnica do que Portugal. Se você quem vai para a Espanha, você vai para Barcelona, é uma coisa. Você vai para como é que é? Canta uma, como é que é outra? Madrid, não. Dentro da Espanha. Você vai para Barcelona, País Basco. Você anda lá, Andaluzia, você muda. Tem várias matrizes aqui. É muito mais. Porque nós temos esse discurso. Ah, porque é étnico. Ah, porque ali tem diversidade. Então não dá certo, etc. Então, e Espanha está muito melhor do que Portugal. Não sei agora. Não sei se eu estudo, não sei agora. Mas provavelmente o efeito tamponamento que deve ter Espanha pela tradição, não sei o que lá, pelo próprio movimento que teve lá, enfim, acaba sendo mais benéfico do que aqui. Então, país mais iguais, mais a distribuição melhor do que Portugal. Portugal está muito mais próximo dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos não ia entrar aqui, já ia fazer uma regressão logística, regressão logarítmica para colocar os Estados Unidos aqui, porque não ia aparecer aqui. Mas enfim, isso é para mostrar que quando a gente pensa em prevenção, quando a gente pensa em promoção, a gente tem que sair um pouco da saúde. Nós temos que pensar macro determinantes em saúde. E nós temos, como cidadãos, como agentes na comunidade, nós temos que estar alertando as pessoas e fazendo discussão qualificada com a comunidade. Aí sim eu acho que é um papel nosso que nós somos importantes. Próximo. Aqui também, ó, expectativa de vida, Japão, Suíça, gasto com saúde. Japão gasta bem menos, Estados Unidos gasta muito mais e tem expectativa de vida pela baixa aqui. Japão, Suíça, Espanha novamente aqui, ó. Portugal, cadê Portugal? Aqui, ó. Próximo. Aqui, desigualdade e expectativa de vida.
quanto menos desigual, maior a expectativa de vida, de maneira geral. Espanha, Canadá aqui, Israel, França. Essa é basicamente a mensagem em termos de próximo. Esse gráfico aqui, eu acho mais interessante, é mais para reforçar aquilo de que a gente tende a pensar que eu garanto o meu, o outro não interessa o outro, eu consigo me dar bem. Mostrando Suécia, padrão, Suécia, né? Suécia, Inglaterra e País de Gales. O marcador principal aqui foi a renda do marido, porque geralmente, nós temos certeza que pelo menos um trabalho, geralmente é o marido, então eles fizeram um grau de renda e em todas as classes de ocupação, comparando Inglaterra e aqui eu tenho mães solteiras, certo? Mortalidade infantil, certo? Muito maior, quase 15 infantil nas mulheres solteiras na Inglaterra. Mortalidade de 15 é igual ao Rio de Janeiro. Está em 13? 14? Certo? Nós estamos no mesmo nível que as mães solteiras inglesas, certo? Em termos de mortalidade infantil. Na Suécia, mesma situação, só que eu tenho um estado que dá mais suporte, mais apoio, não sei o que, cai a mortalidade infantil para metade. Certo? Ah, mas isso entre países, o efeito é igual, até o rico se beneficia mais na Suécia do que o rico inglês. Então, para mostrar que o efeito, ele atinge toda a camada da população. Independente de se é um país mais igual, o rico vai viver menos, se comparado com pessoas, a camada rica. Ainda bem que eles são poucos aqui no Brasil. Próximo. Aqui por classe de trabalho, né? Taxa de mortalidade entre os trabalhadores, ajustado à idade, nos homens, em todas as a mortalidade é menor em todas as ocupações na Suécia, quando comparado com a Inglaterra. Então, em todas as faixas de ocupação, inglês perde para a Suécia, certo? Menos os altos ganham bem, o inglês ganha muito bem. Quando é rico na Inglaterra ganha muito dinheiro, certo? O CEO lá ganha muito dinheiro, certo? Então, mesmo assim, eles se beneficiam menos do que os suecos. Então o efeito é geral, na comunidade como um todo. Próximo. Então, esse gráfico eu acho muito ilustrativo, porque Indivíduo Oriented Preventive Action. Só nós estamos lá, esse é o nosso papel. Contra uma massa de potenciais efeitos nocivos sobre a saúde. Então, o que é essa? É uma sanfona. Quanto maior isso daqui, mais a pressão sobre o indivíduo. Quanto menor isso daqui... Na verdade é um plano inclinado, o cara tentando empurrar a bola. Se tem um plano inclinado menor... Isso. E nós tentamos o quê? A culpabilizar esse cidadão aqui porque ele é obeso, porque ele não faz a dieta, porque onde já se viu, ela teve filho. É burra essa mulher, né? É adolescente para ter filho, né? Que coisa, né? Então nós acabamos, porque não teve escola, não teve não sei o que, nós culpabilizamos o indivíduo. Entendendo? E nós somos muito bons em culpabilizar. E a sociedade nossa vai e culpabiliza esse indivíduo que a gente está tratando. Porque não teve adesão, porque não sei o que, onde já se viu, parará, piriri, pororó. Dá-lhe no indivíduo, entendendo? E tira do coisa. E coloca na estratégia da família a responsabilidade de fazer inversão disso daqui. Isso é loucura. Isso é loucura. E eu falo isso para qualquer acadêmico. Tá entendendo? Que vai dizer que falou de coletivo, não sei o que lá, que quer que a gente faça inversão. Nunca. Certo? Então o nosso papel é cuidar e proteger esse indivíduo. Não culpabilizá-lo, orientá-lo, tentar organizar um pouco mais
e tirar um pouco o peso que ele já carrega. Certo? Nós nem estamos naquele patamar de discussão dos países de alta renda. Certo? Apesar de ser uma potência, sexta potência econômica, nós distribuímos muito mal. O Bolsa Família fica no chinelo perto do Welfare State britânico. Certo? Tem um aluno, eu fui ajudei como tutor no curso de medicina lá na universidade, e eu sou disléxico, às vezes eu falo umas besteiras, inverto as coisas, e aí eu falei pro aluno, ele falou, eu também sou, legal, mas eu tenho vários benefícios do Estado, entendeu? iPad, essas coisas, para facilitar meu aprendizado, entendendo? É o bolsa disléxico. É o bolsa disléxico. Então, dependendo onde você vive, eu posso aplicar para a prova, que se eu tiver um certificado que eu sofro isso daí, eles vão avaliar minha prova diferente. Eu vou ter um tempo maior. Entendeu? Então, o olhar sobre o indivíduo é diferente. Então, o Bolsa Família é ridículo. Tem que dar, eu gosto daquele discurso, tem que dar vara para ensinar a pescar. Mas ninguém pesca com fome, né? Enfim, lá eles têm, além da vara, dão comida, dão tudo mais, casa, dão coisa. Então, dão UTI, mas enfim, nós temos que repensar um pouco o que é prevenção, o que é promoção, e às vezes a gente entra num discurso sem entender um pouco. Essa é a minha preocupação. Próximo. Esse eu gosto muito desse gráfico porque ele dimensiona um pouco o nosso papel dentro de um contexto maior, certo? Nós somos um parâmetro, um contribuidor, né? Se não atrapalhar muito, se não medicalizar, nós podemos ter um papel muito importante na sociedade. Nós salvamos vida? Não. Senão o Guerra nem joga pela janela. Quando você fala assim, salvar vida, não salva vida. Nós temos uma grande contribuição aqui. Mas saiu desse quadrado, a gente perde um pouco. Nós fazemos parte de um contexto de ações ou de setores dentro da sociedade que contribui para o bem-estar social como um todo. E talvez nós possamos trazer um pouco de reflexão no dia a dia, no cotidiano. Mas é muito mais os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais que determinam a saúde da nossa população. E a gente tem que sempre bater nessa tecla, senão a gente acaba medicalizando coisas que não tem que medicalizar. Próximo. Meu Deus. Qual o tamanho da sua fome? Fazemos um break? Acho que está na hora de tomar um café. Querem fazer uma paradinha ou topo? Como é que é? Depois dela. O que vocês querem? Estou com muito esticar a perna? Não, tá bom. Vamos tocar então. Não sentir firmeza, ele está com fome. Assim. Então, perigo, risco, medo. Agora eu saí do macro e pretendo chegar um pouco no micro. No dia a dia, no cotidiano. Para tentar naquele quadradinho pequenininho que eu falei que nós temos algum papel, refletir um pouco. Certo? Próximo. Os ingleses trabalham com esse diferencial de hazard e risk, né? Nós não temos uma palavra, mas é qualquer coisa que tem o potencial de causar dano, um químico, né? Arma, por exemplo. Arma, se ela está disseminada na sociedade, assim, meu risco de receber uma bala perdida quando eu estou na Inglaterra é um, certo? Lá eu não penso em arma. Quando eu chego aqui no Brasil eu tenho que pensar em arma como um potencial dano, químicos. Então o hazard é o risco, é o agente em si. Agora, qual a chance de você receber esse dano potencial? Isso é o que nós trabalhamos. Então nós temos que entender que risco é igual a chance potencial. Qual que é a chance de um evento acontecer? E isso é muito difícil. E isso é uma arte, eu acho que é umas coisas. Voltando àquele pensamento do Rose, depois que nós entramos no quant, nós entramos nessa armadilha do risco. Certo? E é importante a gente começar a entender bem essa noção do risco. Próximo. Certo? Entre as comunidades rurais nigerianas existe um antigo costume de esfregar esterco de gado
do coto umbilical do recém-nascido, apesar de 1/3 morrer de tétano. É uma tradição deles, certo? Nas comunidades modernas ocidentais ainda persiste o costume de comer de forma muito imprudente, apesar de 1/3 da população morrer de doença cardiovascular. Quem é mais primitivo? Então, o comum tem sido confundido com o saudável e, por vezes, o comum pode ser doentio. Certo? Então, nós temos as mudanças na sociedade estão vindo a uma aceleração muito grande, nós estamos incorporando e não estamos refletindo sobre o que está vindo para nós aí. E, às vezes, nós introduzimos alguns hábitos que não tem como medir, que é tido como inofensivos, somente na dieta nossa, moderna, e está causando muito dano. Próximo. E aí nós estamos lá, na consulta. Se você não tratar da depressão, você pode ter uma depressão. Típica frase. Se você não parar de fumar, você vai ter um infarto. E agora tem o cigarro, né? Que tem assim, você vai ficar broxa, você vai ter que fazer de pulmão, você, né? Tem essas... Broxa não pode, falar impotente. De acordo com as nossas previsões, o risco de você ter um evento cardíaco em 10 anos é de 20%. Nós passamos a ter essa função de oráculo. Mas é verdade. O que mais a gente faz hoje é calcular risco e previsão futura da pessoa. Isso é uma das grandes coisas que a gente faz. Medir risco. O senhor vem aqui, tem uma tabelinha mágica aqui. Framingham, tal, calcula o teu risco. O que vocês acham disso? Você acha que a vidente que conhece a comunidade, ou a benzedeira, você vai lá, e que às vezes benzeu quando você era aqui, agora não tem mais isso, né? Tá difícil as cidades grandes, mas no interior a gente consegue. Conhece a pessoa, viu, ela vai assim, olha, você vai ter 3 filhos, você um dia vai largar a cidade, vai para a cidade grande, vai ficar rica, não sei o quê. Será que a gente tem o mesmo poder de evidência que ela? Será que ela conhece mais a pessoa? Será que ela é mais centrada na pessoa do que nós? Então, por que a gente pode falar isso? O que mudou o pensamento? Esse pensamento é um salto muito grande. A gente não tem noção como a gente está no abstrato, como a gente está no probabilístico, como a gente está em algo que a gente não mede, que a gente não pensa mais, não pensa mesmo. Porque se a gente for analisar, qual população foi estudada? É uma coisa. O que é população? Você já viu população? Eu conheço o seu João, a Dona Maria, o seu Rodrigo, etc. O Edivaldo. O que é população? É um conjunto matemático. Conjunto A, número 1, 2, 3, 4, não tem personalidade, não tem individualidade, não tem nada, é um conjunto, é número. Comparo A, intervenção B, digo que foi feito num setting X, que mais ou menos pode ser comparado com o Shed. Mas lógico, além de excluir muitas coisas para poder criar um cenário ideal de pesquisa. Então sobre esse passado, eu infiro que não tem nada com a minha realidade aqui, Rio, Rocinha, Alemão, não tem nada com isso. E eu vou chegar lá, calcular o risco e prever que 30% de mortalidade em tantos anos. Isso é muito mágico. Vocês vão ter que concordar comigo que isso é mágico. Do ponto de vista, é muito mágico. Próximo. Então eu vou trazer um caso. Causo 1. João, 50 anos, está com PAD de 115. Já é a 3ª aferição nesse mês. E os valores pessoais seguem inalterados, apesar das orientações não farmacológicas, redução de sal e fazer atividade física. Nega fatores estressantes ou mudança significativa na sua vida que justifique tal cifra pessoal. É morador no Leblon, engenheiro civil, tem uma construtora, casado, 2 filhas, uma tem 15, outra tem 13. Pais ainda vivos, porém não sabe se sofrem depressão alta. Certo? Sabe.
Sabe que sofre pressão alta? Tem esse fator de risco familiar. João, 50 anos, está com 110 de pressão. Já é a terceira aflição, blá blá blá, blá. Só que é morador da Rocinha, do terreirão de baixo, onde eu trabalhei lá, trabalha na construção civil, casado, tem 2 filhas, 15 anos, 13 anos. Os pais, porém, sabem que sofrem pressão alta. Quem morre antes? Segundo. João ou João? Joãozinho. Então, quem morre antes? Você vai no hospital de Framingham, você vai colocar lá, né? Vocês leram um artigo sobre NNT? Então vamos pro próximo slide. Teoricamente, gente, o João do Leblon, se eu tratar 13 igual a eles, igual a João do Leblon, eu vou prevenir um evento em 5 anos. Ou seja, deixa eu ver qual que foi a população. 20%. Nesse daqui, ó, que eu não tratei, 20% tiveram um evento. Nesse daqui que eu tratei, 12 tiveram um evento. Certo? Ou seja, eu tive um ganho aqui de 40%. Faz sentido? 40%. Uma redução do risco relativo de 70%. De 40%. Certo? Se eu diminuir isso por isso, vai dar 8. É isso? 0,008. Que é o risco absoluto. Se eu fazer a inversão disso, 1 sobre isso daqui, eu chego ao NNT. Certo? Então, João tem maior risco de morrer. Pela minha conta, ele tem maior risco de morrer. Se eu pegar o outro João da Rocinha, o risco relativo também é de 40%. Redução do risco relativo de 40%. Só que eu vou ter que tratar 167 Joões para prevenir um evento em 5 anos. Certo? A noção do NNT ajuda a gente a entender um pouco o risco individual. Quem que é beneficiado? Não sei. Próximo. Só para reforçar. Mortalidade 5%. Intervenção reduz para 4%. Risco relativo 20%. Mortalidade 0,5%. Intervenção fica 0,4%. Risco relativo 20%. 0,05%. 0,04%. Risco relativo 20%. Risco relativo para decisão não serve para nada. Certo? Vai no risco absoluto. 1,01,01. Número necessário para tratar, para prevenir um caso. 100, 1000, 10 mil. Então, nem todo risco é igual. E a gente, dependendo da suscetibilidade, vale a pena intervir ou não. Por isso que o pensamento passou a ser quântico. Não passou a ser mais. Não interessa mais saber se a pessoa tem ou não tem. Tem colesterol? Tem, eu também tenho, você também tem, certo? Não tem. Quer saber qual que é o risco da pessoa. Certo? Mas tem um truque. Posso ir próximo. O truque é esse. Quem é o lucky one? Eu tenho que intervir em várias pessoas para um evento, mas todos se sentem protegidos. Todos se sentem beneficiados. Isso chama-se paradoxo da popularidade. Quanto mais eu intervenho, mais as pessoas acham que sua vida ou sua saúde me deve a minha intervenção. Porque eu sou probabilístico. Eu estou dizendo que você tem uma coisa, eu estou intervindo, você acredita, eu acredito. Mas quem é o lucky one? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem é o lucky one. Certo? Mas nós intervimos na pessoa. Quando a intervenção é simples e o risco é pequeno, vale a pena. Agora, quando as intervenções começam a ser maiores, você tem que começar a desconfiar. Certo? Exemplo típico é a intervenção sobre rastreamento. Rastreamento, eu estou entrando, já tiveram aula disso, né, André? Estou entrevistando em um corpo saudável, certo?
a chance de potencial dano é maior, porque as pessoas teoricamente são saudáveis prévias. Mas todos vão achar que a intervenção foi benéfica. É contraditório isso. Então isso dá muito poder para o discurso médico, dá muito poder para a intervenção nossa. Nós é que temos que fazer o pé atrás e olhar para isso e tentar modular a intervenção. Próximo. Então fica a pergunta da Barbara Starfield, do Gervas, da Iona Heath, que é útil ainda esse conceito de prevenção cada vez mais focada em uma doença em particular e fator de risco do que na saúde em seu aspecto geral? Primeira pergunta que ela faz. Se ainda muitas pessoas carecem de acesso aos serviços de saúde quando sentem a necessidade de buscá-lo, é justificável que as consultas de rotina para checar-se constituem metade das consultas nos Estados Unidos? E nós? Estamos dando acesso para quem? Para os well-off, os caras que estão bem, saúde, achando que vamos vencer essa batalha? Está entendendo? Não é negar a prevenção, mas é ter um olhar crítico sobre a prevenção. Nós não podemos entrar nesse joguinho. Certo? Próximo. E o último, Rose. Um pequeno, mas difuso agente na população como um todo produz mais casos do que uma intervenção particular. Então eu estou autorizando a entrada de sementes geneticamente modificadas, sem teste, não sei o que lá, e estou distribuindo para a população. Vai ter casos de coisa que eu não sei o que é, que eu vou estar tratando e não vou estar conseguindo correlacionar, porque o nível de comparação eu não consigo separar do joio do trigo. Está entendendo? E eu não tenho como dizer que aquilo, se aumentar de uma coisa que era pouco, mas que dobrou, o câncer de pâncreas, por exemplo. A incidência é 1%, agora foi para 1,2%. Eu não consigo medir essa coisa. O contraste tem que ser maior, mas foi um crescimento absoluto que é muito maior. Está entendendo? Então, quando eu dissipo na população como um todo pequena coisa, eu produzo grandes coisas, mas não consigo medir. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com essas intervenções populacionais que a gente não está medindo. Certo? E eu paro por aqui. Tá bom, chega.